Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos, uma bênção estarmos juntos para continuarmos a nossa leitura bíblica e hoje seguindo no livro de Levítico que iniciamos ontem. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, pois o Senhor é um Deus bondoso e a sua palavra nos mostra isso. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Na nossa leitura de hoje, rogamos as suas bênçãos mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos então para a nossa leitura de hoje. Está aqui na tela. Nós vamos ler a partir de Levítico, capítulo 2. Quando alguém fizer uma oferta de cereais ao Senhor, sua oferta será da melhor farinha. Sobre ela derramará azeite e porá incenso. E a levará aos sacerdotes, filhos de Arão. Um deles pegará um punhado da melhor farinha com azeite e todo o incenso e queimará sobre o altar como oferta memorial, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e seus filhos. É porção santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Quando fizerdes oferta de cereais assada ao forno, deverá ser de bolos feitos da melhor farinha, sem fermento, e amassadas com azeite, ou de bolachas sem fermento untadas com azeite. E se a tua oferta de cereais for assada na assadeira, será feita da melhor farinha sem fermento, amassada com azeite. Tu a partirás em pedaços e derramarás azeite sobre ela. É uma oferta de cereais. E se a tua oferta de cereais for cozida na panela, será feita da melhor farinha com azeite. Então, levará ao Senhor a oferta de cereais feita dessas coisas. Ela será apresentada ao sacerdote, que a levará ao altar. O sacerdote separará uma parte da oferta de cereais como memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e seus filhos. É porção santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor será preparada com fermento, pois não queimareis nenhum fermento, nem mel algum, como oferta queimada ao Senhor. Podeis oferecê-los ao Senhor como oferta de primeiros frutos, mas não subirão como aroma agradável sobre o altar. Temperarás com sal todas as suas ofertas de cereais. Não deixarás que lhes falte o sal da aliança do seu Deus. Oferecerás sal em todas as tuas ofertas. Se fizerdes ofertas de cereais dos primeiros frutos ao Senhor, oferecerás o grão moído de espigas verdes tostadas no fogo. Derramarás azeite e porás incenso sobre ela. É uma oferta de cereais. O sacerdote queimará a parte memorial, isto é, parte do grão moído e parte do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Capítulo 3. Os sacrifícios pacíficos. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer do gado bovino, seja macho, seja fêmea, deverá ser oferecido sem defeito ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a sacrificará à entrada da tenda da revelação. E os sacerdotes, filhos de Arão, aspergirão sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor, toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre elas, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos e a protuberância do fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. Os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que está sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E se sua oferta como sacrifício pacífico ao Senhor for de gado ovino e caprino, seja macho, seja fêmea, deverá ser sem defeito. Se oferecer um cordeiro, deverá oferecê-lo diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a sacrificará diante da tenda da revelação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor. A gordura da oferta, a cauda gorda inteira, cortada rente ao espinhaço, e toda a gordura que cobre as vísceras,
toda a gordura que está sobre elas, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos e a protuberância do fígado juntamente com os rins. Ele os tirará. O sacerdote queimará isso sobre o altar. É o alimento da oferta queimada ao Senhor. Se a sua oferta for uma cabra, deverá oferecê-la diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da oferta e a sacrificará diante da tenda da revelação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue da cabra sobre o altar em redor. Depois disso, dela separará a sua oferta, isto é, a oferta queimada para o Senhor. Toda a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e a protuberância do fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. O sacerdote queimará isso sobre o altar. É o alimento da oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura pertencerá ao Senhor. Este será um estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Não comereis nenhuma gordura, nem sangue. Capítulo 4. O sacrifício pelo pecado dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas. Se alguém pecar por ignorância, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, se for o sacerdote ungido que pecar, tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Levará o novilho à entrada da tenda da revelação diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o sacrificará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda da revelação. E molhando o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco do sangue diante do Senhor sobre as pontas do altar do incenso aromático que está na tenda da revelação, e derramará todo o resto do sangue do novilho na base do altar do holocausto que fica à entrada da tenda da revelação. E tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre elas. Os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e a protuberância do fígado juntamente com os rins, ele os tirará. Assim, como se faz com o boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, as vísceras e o excremento, enfim, tudo o que restar do novilho, levará para fora do acampamento, a um lugar puro, onde se joga a cinza, e queimará sobre a lenha, será queimado onde se joga a cinza. O sacrifício pelos pecados da comunidade. Se toda a comunidade de Israel pecar por ignorância, sem o conhecimento da Assembleia, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, tornando-se assim culpada, quando o pecado que cometeram for descoberto, a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o levará diante da tenda da revelação. Os anciãos da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será sacrificado diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho à tenda da revelação. O sacerdote molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. E porá um pouco do sangue sobre as pontas do altar que está diante do Senhor, na tenda da revelação. E derramará todo o resto do sangue na base do altar do holocausto, que fica à entrada da tenda da revelação. Tirará dele toda a sua gordura e a queimará sobre o altar. Fará com este como fez com o novilho da oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por eles, e serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a oferta pelo pecado da Assembleia. O sacrifício pelos pecados de um líder. Quando um líder pecar, fazendo por ignorância qualquer coisa que o Senhor seu Deus proibiu e assim se tornar culpado, quando for notificado de seu pecado, levará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o sacrificará no lugar em que se sacrifica o holocausto diante do Senhor. É uma oferta pelo pecado. Depois disso,
O sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto e derramará o resto do sangue na base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a gordura como a gordura do sacrifício da oferta pacífica. Assim, o sacerdote fará expiação do pecado em favor dele e ele será perdoado. O sacrifício pelos pecados do povo. E se alguém dentre o povo pecar por ignorância, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, e assim se tornar culpado, quando for notificado do pecado que cometeu, levará como oferta pelo pecado cometido uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a sacrificará no lugar do holocausto. Depois, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará todo o resto do sangue na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação em favor dele, e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, deverá trazê-la sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a sacrificará como oferta pelo pecado no lugar em que se sacrifica o holocausto. Depois, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará todo o resto do sangue da oferta na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote fará em favor dele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Capítulo 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. Se alguém sendo apresentado como testemunha pecar por não denunciar o que viu ou o que soube, sofrerá por causa de sua maldade. Se alguém tocar alguma coisa impura, seja cadáver de animal selvagem impuro, seja cadáver de gado impuro, seja cadáver de animal que rasteja impuro, mesmo que o faça sem perceber, ficará impuro e culpado. Se alguém, sem perceber, tocar a impureza de um homem, seja qual for a impureza com que este se tornar impuro, quando souber, será culpado. Se alguém, sem perceber, e de forma irrefletida, jurar com a própria boca, fazer o mal ou o bem, naquilo em que é possível jurar de forma irrefletida, quando souber, será culpado numa dessas coisas. Quem for culpado numa dessas coisas, deverá confessar aquilo em que tiver pecado. E como oferta pela culpa, levará ao Senhor uma fêmea de gado, ovino ou caprino, uma cordeira ou uma cabrinha, como oferta pelo pecado que cometeu, e o sacerdote fará expiação do pecado em favor dele. Mas se não tiver recursos para oferecer gado, ovino ou caprino, então levará ao Senhor como oferta pela culpa por aquilo em que tiver pecado, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os levará ao sacerdote, que oferecerá primeiro o que for oferta pelo pecado, destroncando com a unha a cabeça junto ao pescoço, mas sem arrancá-la, e aspergirá um pouco do sangue da oferta pelo pecado na parede do altar, e o que dele restar deixará escorrer na base do altar. É uma oferta pelo pecado. Com a outra ave, fará o holocausto conforme a regra. Assim, em favor dele, o sacerdote fará expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Mas se não tiver recursos para oferecer nem 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então levará a 10ª parte de um efa da melhor farinha, como oferta por aquilo em que tiver pecado. Não lhe derramará azeite nem acrescentará incenso, porque é uma oferta pelo pecado. Ele a levará ao sacerdote, que pegará um punhado dela como memorial da oferta e queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Assim, em favor dele, o sacerdote fará expiação do pecado cometido em alguma dessas coisas, e ele será perdoado. E o que restar pertencerá ao sacerdote como a oferta de cereais. O sacrifício pela profanação de coisas sagradas. O Senhor disse a Moisés:
Se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então levará ao Senhor um carneiro do seu rebanho, sem defeito, avaliado em ciclos de prata segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim, fará restituição pelo pecado que tiver cometido em relação às coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará um quinto e o dará ao sacerdote. E com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação em favor dele, e ele será perdoado. O sacrifício pelos pecados involuntários. Se alguém pecar fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá por causa de sua maldade. E levará ao sacerdote como oferta pela culpa um carneiro do rebanho sem defeito, corretamente avaliado, e em favor dele o sacerdote fará expiação do erro que tiver cometido de forma involuntária, e ele será perdoado. É uma oferta pela culpa. Certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. Meus irmãos, aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje. Voltaremos na segunda-feira com a continuação da leitura no livro de Levítico. Nós podemos observar na leitura de hoje o quanto o pecado é algo abominável ao Senhor. Não importa se é cometido de forma proposital ou de forma involuntária, a verdade, meus irmãos, é que o pecado nos separa de Deus, mas Deus providenciou o sacrifício. Todos aqueles sacrifícios na antiga aliança apontavam para o Cristo, o Cordeiro perfeito que viria. Por isso, todo aquele que crê em Cristo foi perdoado de seus pecados e o sangue de Cristo lavou de todas as suas ofensas. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, pois o Senhor nos mostra em sua palavra o quanto o nosso pecado nos distancia do Senhor, mas ao mesmo tempo nos dá esperança, pois nos mostra que o sacrifício perfeito, Cristo Jesus, ele veio e ao morrer na cruz por aqueles que creem nele, ele os salvou. Obrigado, ó Pai, pela salvação eterna. Abençoe os meus irmãos que acompanharam esta leitura. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.